antes de ordem do povo. Bismillahirrahmanirrahim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Este versículo que eu recitei, que é muito comum recitar antes de começar alguma conversa, alguma palestra, algum encontro. E quem é que recitou? Está no Corão, foi Musa alayhi salam, foi o profeta Moisés que leu, pediu ajuda. Qual é a ajuda que ele pede? Rabbi shrah li, o Allah, o meu Senhor, abre o meu peito, ishrah li sadri, wa yassir li amri, e facilita-me a minha missão. E vamos falar qual era a missão que ele tinha. Mas estávamos a falar sobre a mãe de Musa, foi aqui que nós ficamos. A mãe de Musa tinha medo, porque a lei era assassinar todos os recém-nascidos. Ela coloca o bebê no cesto. Aniqdi fihi fi tabut, tipo uma mala. Aniqdi fihi fi tabut, faqdi fihi fi al-yam. E ela, aquela mala, estava a flutuar, né, até chegar a casa, o palácio de Firaun. Mas a sua irmã estava a seguir, estava a ver onde é que vai esta mala. Mais ou menos uma mala, aquelas malas enormes. Tabut, fihi faqdi fihi fi al-yam falyulqi al-yam bisahil ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun. E quem é que pegou? O inimigo. Isto é, ele foi parar na casa, no palácio de Firaun. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي. Allah colocou compaixão. No entanto, como eu disse que uma das esposas de Firaun, Ásia, alayhi salam, tomou conta. E como ela nunca teve filho, portanto não tinha leite materno, então tinham que chamar as amas para dar um leite. As amas vieram, ordem do Firaun, e as próprias amas ficaram admiradas, dar de beber a um bebê masculino. E a lei era matar os recém-nascidos. Mas Musa recusou de tomar o leite de nenhuma delas. E a irmã era pequena. E as crianças, nós sabemos que entram muitas das vezes onde os adultos não conseguem entrar. Não é? Ninguém vai proibir uma criança. Se proibir, a forma de proibir é diferente do que proibir um adulto. Se uma criança, por exemplo, descuidar-se, ou se uma criança, o pai não esteve atento, entrou calçado com os sapatos no masjid, a sua atitude para com a criança vai ser diferente. Se for um adulto, será diferente. E ela, إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفر. E ela, quando vê que Musa não está a tomar nenhum leite, não está a tomar leite de nenhuma ama, estavam preocupadas. A Ásia estava preocupada, as amas estavam preocupadas, e esta criança disse: querem que eu vos indique alguém que ele irá tomar o leite de imediato? Claro que a preocupação era tanta, disseram que sim, traz, será mais uma ama, né? Já aqui estão tantas. Isto era para dizer
desde ontem, o nizam que Allah criou, o sistema que Allah tem. No entanto, a mãe preocupada, onde é que está o meu filho? E ela, preocupada, vem a irmã de Musa, diz a mãe, vamos para o palácio, é ali é que está o meu irmão. Mas vem como ama, não como mãe, porque ele já tem uma mãe. E ela foi. E quando foi, Musa de imediato começou a tomar o leite e ela foi contratada. Portanto, só regressava a casa à noite. Assim, viu o seu filho, alimentou o seu filho e está em casa, está num palácio de quem? Daquele que mandou matar todos os recém-nascidos. Este é o nizam, o sistema. Este é o sistema que Allah tem. Quando Ele quer dar algo, seja quem for, Ele é Khaliq, é o Criador, é Malik, é o Rei, é Rabb, é Senhor de todos nós. Todas as criaturas dependem dele. E Ele dá a cada um de nós nos momentos que Ele acha o melhor. Porque Ele é que sabe o que é o melhor para nós. Não dá logo. Às vezes pode dar. Você pede, de imediato Allah deu-te. Isto é quando nós tentamos falar daquelas pessoas que são crentes e que acreditam. Porque há muita gente que não acredita e eles estão a viver. Allah está-lhes a dar, dá-lhes muita riqueza, mesmo eles transgredindo, mesmo eles matando pessoas inocentes. Estão aí? Quantos corruptos são soltos? Têm mais poderes? Ladrão andam aí, os ladrões, e roubam o povo, roubam a nação, e está ali. E aquele que só rouba um pão para comer é preso, porque não tinha. Mas isto é para dizer que o nizam de Allah, enfim, então aquele que é crente, que tem esta ligação permanente com Allah, quer ter, sabe que Ele irá me dar aquilo que for melhor e no momento certo. Então Musa cresce no palácio de Firaun. Aquele Firaun do tempo de Musa também, eles intitulavam-se como deuses. Eles é que são deuses. As pessoas adoravam, prostravam, faziam ibadat, faziam adoração dos faraós. E Faraó não era enterrado, Faraó era embalsamado e era colocado nas pirâmides. E era ali, lá no fundo. Ele, Firaun, pelo menos no tempo de Musa e um pouco antes também, escravizou quem? Bani Israel, filhos de Israel, filhos de Jacob, aquelas tribos. Houve várias coisas que aconteceram, então ele fez com que escravizou aqueles, ou uma boa parte.
A missão de Musa era libertar Bani Israel. Mas não. Libertar de quem? De Firaun. E não eram meia dúzia de pessoas, centenas e centenas e centenas, milhares de pessoas, né? Crianças, idosos, mulheres, adultos, adolescentes, todos. E onde é que eles viviam? No Egito. Não dentro da cidade. Firaun criou tipo um campo de concentração. Olha, a história repete-se. Está tudo a repetir. Campo de concentração, refugiados, punir, castigar. Estavam lá. Não viviam na cidade. Vinham trabalhar. Vinham de manhã, trabalhavam, eram explorados, faziam tudo que era para ser feito, depois ao fim do dia regressavam. Fechavam. Dia seguinte era assim, a rotina. Acordavam muito cedo, porque o dia começa muito cedo. E mais ou menos a esta hora de Maghrib, antes de Maghrib, não havia luzes, não havia eletricidade nas ruas, etc. Então regressavam para o seu campo de concentração. A missão de Musa era libertar de Firaun. Mas, no entanto, ele cresce, surgiu uma situação em que ele teve que deixar o Egito, ficou numa outra localidade, há quem diga que é Madian, casou, e quando chegou o momento, ele recebe, ouve uma voz, aproxima-se desta voz, e esta voz diz-lhe que ele andava com um cajado. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى. Ele ouve uma voz. Estava com a sua família. قَالَ يَا عَصَاي. É meu cajado. Era pastor. أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبْ أُخْرَى. Basicamente eu apoio nele. Ajuda-me a pastoar e ajuda-me a fazer outras coisas também, por exemplo, apoiando, quero tirar uma coisa da árvore, por exemplo, uma fruta ou não sei o que, então com o cajado, era comum ele andar. قال ألقيها يا موسى. Atira para o chão. O cajado que tu tens, né? Atira. فألقاها. Musa atirou. فإذا هي حية تسعى. Aquele cajado transformou-se numa serpente, numa cobra grande. قال خذها ولا تخف. Agora segura. Eu não tenho medo. Este era o primeiro sinal de milagres. Então Allah foi preparando Musa alayhi salam e disse: idhab ila Firaun. Vai ao encontro de Firaun. Innahu tagha. Porque ele se tornou rebelde. Já chega a rebeldia dele. Então Musa pede a Allah. Musa tinha um problema de expressão. Então ele preferiu levar consigo Haruna Akhi, o seu irmão, mas não é irmão, primo, Haruna Akhi. E era mais velho, se eu não me engano. Ou mais novo,
ou mesma idade, mas era mais eloquente. اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. Então Musa, antes de ir ter com o Firaun, disse: Rabbi shrah li, oh Allah, abre o meu peito. Sadri, Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, facilita o meu trabalho, facilita a minha missão. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, faça-me com que eu tenha, ou melhor assim, que eu não tenha dificuldade de gaguejar. Wahlul uqdatan min lisan yafqahu qawli, para eles perceberem a minha missão, a minha mensagem. Waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Eu quero, para não ir sozinho, quero levar comigo um porta-voz. Enfim, Musa foi. E Firaun reconheceu. Porque Musa nasceu, cresceu. E disse: mas o que é que devias cá fazer? Porque Musa, quando sai, houve ali um incidente. Então Musa tinha algum receio, porque sem querer deu uma chapada e esta pessoa morreu, e depois a pessoa estava à procura do assassino, então Musa teve que sair. Então quando regressa Musa alayhi salam, Firaun reconheceu, mas ele está a dizer a Firaun para libertar Bani Israel, porque eu sou mensageiro. Então, se tu és mensageiro, mostra milagres. Ele mostrou este milagre, por exemplo. E Firaun, quando viu um cajado a transformar-se numa serpente ou numa cobra, isto não é milagre, isto é feitiçaria, ou melhor assim, isto é ilusionismo. Isto é algo que eu tenho, os meus feiticeiros facilmente podem enfrentar-te. E Musa disse que não, são coisas diferentes. Disse que não. Está bem. Marcou-se um encontro, um desafio, podemos dizer assim, entre Musa alayhi salam e os mágicos. Magia é uma coisa, feitiçaria é outra coisa. São coisas diferentes. Mas, enfim, quando a pessoa faz feitiçaria é prejudicar o outro. Magia é mais para enganar, ilusionismo. A pessoa viu, bateu as palmas e foi-se embora. Quando se marcou o ponto de encontro, eles eram muitos e era Musa sozinho. Então perguntaram: Musa, quem é que começa? Nós ou tu? Ele era o único. Portanto, de um lado nós temos uma equipa de Musa alayhi salam, sozinho, e do outro lado nós temos os mágicos de Firaun. 4, 5, 6, 7 eram. Eles lançaram a magia deles. Lançaram. Atiraram as suas cordas e aquelas cordas transformaram-se numas serpentezinhas, numas... Enfim. E quando Musa viu aquilo aproximar-se, Allah dá ordem: atira o teu cajado. Atira. E ele atirou. E ao atirar, o que é que acontece? فألقي السحرة سجدا فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. No entanto, Allah está a dizer: Musa, não tenhas medo, atira este teu cajado.
ele atirou aquele cajado que tinha, transformou-se algo maior, serpente, uma cobra grande, engoliu aquilo tudo que tinha à sua frente, eram cordas transformadas em serpentes ou cobrinhas, engoliu aquilo tudo e veio ter com Musa, e Musa segurou outra vez. Os mágicos, ao verem, disseram que não. O que Musa fez não é magia, não é feitiçaria. É algo sagrado. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Esses mágicos, meia dúzia, uma dúzia, disseram que nós somos crentes naquele Senhor, no Senhor Musa e Harun. Haruna wa Musa. Em que é que Harun e Musa acreditam? É o nosso Senhor. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. Eles prostraram. E quando eles prostram, Firaun vê, e eles gritam, anunciam: Amanna bi Rabbi Haruna wa Musa. Nós acreditamos no Senhor. De quem? Musa e Harun. O Deus que Musa e Harun adoram, que é Allah, nós adoramos o mesmo Deus. E Firaun, ao ouvir aquilo, قال آمنتم به قبل أن آذن لكم. Firaun está a dizer: quem é que vos autorizou vocês mudarem a vossa crença? Quem? Vocês não podem mudar a vossa crença sem minha autorização. Porque Firaun considerava-se como Deus Supremo. Ana Rabbukumul A'la. Vocês estão a mudar de religião, estão a mudar de crença sem a minha autorização. Aqui não existe democracia. Aqui não existe liberdade. Aqui há só um Deus, que é Firaun, e todos vós sois submissos a ele. A quem? A Firaun. فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل. Vocês têm a certeza o que estão a fazer, o que estão a dizer? Eles todos disseram que sim. Firaun, tu já não és o nosso Deus. Não, dizer isto a Firaun. Vieram para defender Firaun, não é? Vieram neste desafio para defender Firaun. Musa tinha a missão de libertar Bani Israel, convencer Firaun, e Allah faz com que enfrente esses mágicos de Firaun. Primeiro, e ao enfrentar, vê o resultado. Qual é o resultado que ele vê? Que os mágicos de Firaun acreditam nele como mensageiro, sabendo que irão ser punidos. Qual é a punição que Firaun deu? Qual é a punição que Faraó deu? لَوْقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ. Vou-vos pendurar. وَلَوْ صَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. A tamareira. Vou-vos pendurar. Mas antes de pendurar, vou cortar a mão direita e o pé e a perna esquerda. Estão dispostos
para enfrentar esse castigo? Estão dispostos a enfrentar esta punição? Já não sei. Enfrentaram. Não, vejamos. Musa não foi convencer os mágicos. A missão de Musa não era convencer os mágicos. A missão dele era Firaun. Ele só queria que Firaun libertasse Bani Israel. Ele queria que Firaun libertasse Bani Israel. Mas não. Claro que depois ali houve vários encontros entre Musa e Firaun. Musa mostrou milagres. E, de acordo com, por exemplo, no Islã, o dia mais importante é sexta-feira. Mas o dia começa ao pôr do sol. Ao pôr de Maghrib para Maghrib, né? Ao pôr do sol é que começa o dia. Por exemplo, Ramadã começou no domingo à noite. Segunda foi o primeiro jejum. Mas domingo à noite nós já tínhamos Tarawih. E Ramadã também acaba à noite, porque no dia seguinte já é Eid. Então, quinta para sexta é considerado como o dia importante. O dia importante é sexta, mas o dia, sexta-feira, começa com quinta à noite. Quinta ao pôr do sol. Para os judeus, é sábado, sexta ao pôr do sol. Para eles também, sexta ao pôr do sol, eles entram no dia sagrado deles, que é o Sabat. Até sábado ao pôr do sol. Então, havia uns dias onde eram feriados. E Firaun deu ponte aos escravos. Não é preciso vir trabalhar sexta, nem sábado, nem domingo. Voltam só na segunda-feira. Só voltam cá na segunda-feira. E Musa, alayhi salam, disse: esta é a altura ideal de libertar, tirá-los. E tirou. Convenceu tirar as 12 tribos, né? Até chegar ao mar. No entanto, eles não tinham carros, nem todos tinham cavalos, a maioria andava a pé, eram escravos, pobre. Viviam no campo de concentração. O que é que eles têm? O que é que uma pessoa tem se está a viver no campo de concentração há anos? Nada. Só roupa e mão de obra. Então foram a pé, andaram. No entanto, o Firaun percebeu-se que os meus escravos fugiram. E nesta fuga é a mão de Musa. Chegaram até o mar. Atrás tem o exército do Firaun. Em frente tem o mar. As pessoas vieram ter com Musa. Musa, e agora? Vamos morrer ou afogados ou por eles. Não temos safa. Allah diz: idrib bi'asaka al-bahr. Com teu cajado bate no mar. Bate numa onda, na água, bate. E aquilo transformou-se em caminhos. 12 caminhos. Cada tribo ia passando. Firaun mesmo a chegar. O exército de Firaun mesmo a chegar.
Eles, quando veem, isto afinal tornou-se caminho, vamos também nós. E o exército também entra. Vamos atravessar. Como é que isto transformou-se caminho? Ninguém... Vamos. Se você está atrás de alguém, imaginemos alguém roubou algo, você vai atrás dele. Ele salta, você também salta. Ele corre, você também corre. Ele atravessa a rua, você também atravessa a rua. Ele está num sítio em que você é um rio, e aquele rio transformou-se caminho. Você vê ele a passar, você não vai a correr. Você quer recuperar aquilo que é seu. Então Firaun queria recuperar os seus escravos. Para Firaun, Bani Israel são escravos, são nossos. Eles não têm nenhum poder, nem nenhum poder de fazer nada, nem de decisão. Mas como não eram descendentes ou não pertenciam à família faraónica, tinham a sua crença misturada. Não os obrigou muito, desde que servissem Firaun. Quando há eleições em qualquer país, quem é que vai votar? Os nacionais, né? Os estrangeiros, os partidos ou os políticos, os líderes, tentam convencer a quem que eles são bons? Aos nacionais, né? Ao estrangeiro não tem, o estrangeiro não pode votar. Um estrangeiro não pode votar. Então o político vai convencer a um cidadão nacional ou a um cidadão estrangeiro. Os políticos vão convencer aos cidadãos nacionais ou aos cidadãos estrangeiros? Aos nacionais, né? Porque o voto deles é que conta. O apoio deles é que conta. Se eles votarem em mim, se eles me apoiarem, se eles forem meus seguidores, então eu continuarei no poder. Porque, à partida, um estrangeiro não pode votar. Tem as suas regalias, vive no país, paga imposto, trabalha, está legal, não é criminoso, não comete nenhum crime, está integrado, não quer que Portugal seja um país da crença que ele tem. Por exemplo, não obriga as pessoas a ser ou acreditar naquilo que ele acredita ou seguir a cultura que ele tem. Não, está integrado. Então, da mesma forma, Firaun tinha que ter o apoio da classe que governava, das pessoas mais próximas, e aqueles que eram egípcios, ou faraónicos, ou descendentes de faraó. No entanto, quando o exército de Firaun atravessa o mar, e Bani Israel já tinha atravessado, acabou, já saíram todos. Eles estavam ao meio do mar. Então aquele caminho volta à sua forma original, isto é, volta a ser mar. É normal que eles estavam afogados. E naquele momento, de acordo com o Sagrado Alcorão, Firaun disse: Amantu bi Rabbi Haruna wa Musa. Eu também acredito no Senhor de Musa e de Harun. Al-Ana, agora, Musa, tu estás a ver o Malikul Maut, estás a morrer afogado. Malikul Maut está aí a tirar dos exércitos dos teus que vieram. E agora tu dizes: é tarde, né? O rei deixou de ser rei. O que era oculto já não é oculto. Quando você não via os anjos
Quando você não via aquilo que era oculto, você achava que eu é que sou Deus, eu é que sou poderoso, eu é que sou. Agora que você está a morrer afogado e vê o anjo, وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ, e você durante toda a vida foi transgressor, e você até desafiou-me, né? Firaun desafiou Allah. Ana, agora já é tarde. Um doente vai ao médico e o médico diz: olha, você está com um pequeno problema. Você fuma? Diz que sim, fumo. Olha, então deixa de fumar, porque já está a afetar os seus pulmões. Deixa de fumar, pode ser que isto ainda recupere. Ele não deixa de fumar. Ou faz outras coisas. Ou, por exemplo, é diabético. Ou, por exemplo, é uma doença. Não. Continua. 1 ano depois, 5 anos depois, não mudou nada. Vai ter novamente com o médico. O médico fala: agora, eu disse, há 5 anos. Ano passado eu disse. Agora já não há. Está tudo infectado. Está tudo espalhado. Ana, agora você. وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. Quando chamamos, quando dissemos, quando alertamos, olha, ainda é possível com algum tratamento curar o que você tem. Então a descrença, o kufr, a hipocrisia, tem cura, mas a pessoa tem que. Primeiro, isto, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, como nós somos crentes na unicidade de Allah, mas, em vez de isso, e nós não podemos insultar nenhuma crença, o Corão proíbe de insultar qualquer crença. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. É interessante, porque é que Allah proíbe? Para manter esse respeito. Mas também, se eu não quero que alguém insulte a minha crença, se eu não quero que alguém desrespeite a minha crença, eu não vou desrespeitar a crença do outro. Eu não vou insultar a crença do outro. Desde que há um respeito, há diálogo, há conversa, você faz a sua vida, ele faz a sua vida, não te obriga. Yahya, então, deixa lá de ser muçulmano, para ler lá este livro, esta crença é melhor do que o Islã, constantemente. E Yahya diz que, para não, estou bem. Desde que ele não faça isso, nem o Yahya. Se a pessoa vier e disser: explica-me lá um pouco sobre o Islã. Ou nós até podemos perguntar a um não muçulmano para falar um pouco sobre a crença dele. Explica-me lá, não é? Por exemplo, quer aprofundar uma outra crença, o judaísmo, o cristianismo, o hinduísmo, como conhecimento. E se alguém perguntar, o facto de alguém querer visitar a mesquita, o facto de alguém perguntar sobre o Islã não significa que querem ser muçulmanos. Não. O profeta sallallahu alaihi wasallam, durante toda a vida, foi conversando com o seu tio, Abu Talib. Qul la ilaha illallah. Até na cama, na agonia da morte. Apesar de, Allahu Alam, pessoas dizerem que não, ele no fim fez shahada, diz Allahu Alam, não estou aqui, mas o Corão está a dizer: Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Ó Muhammad, tu não orientas, ou melhor assim,
não tens o poder de fazer com que a pessoa acredite naquilo que tu acreditas. Esta mudança que acontece quando a pessoa deixa de ser mushrik e passa a ser wahdaniya, ou quando aceita o Islã, esta mudança, Allah está a dizer: innaka la tahdi man ahbabta. Às vezes nós temos pessoas que gostamos delas, não têm a nossa crença, e nós gostaríamos que eles também tivessem a nossa crença. Gostaríamos. Mas até Allah não dar hidayah, até Allah não decidir, yahdillahu bihi man yasha. Portanto, Firaun diz: amantu bi Rabbi Haruna wa Musa. E a resposta foi: al-ana wa qad asayta qabla wa kunta min al-mufsidin. E Allah fez com que فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Preservou o corpo de Firaun. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ. Só o teu corpo. Os outros, todos os outros iam contigo. O exército todo morreu ali afogado. Desapareceram. Não encontraram os corpos. Mas o corpo dele encontrou-se. Para quê? فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Para ser como um sinal o que acontece com aquele que é rebelde do Criador. Tanta rebeldia que ele fez, mas tanta faraós. Mas o Firaun que viveu no tempo de Musa a.s. ultrapassou os limites todos. E como o Corão fala sobre Musa, o objetivo é Musa, não é Firaun. Falar sobre Musa. Mas como aquele Firaun que viveu no tempo de Musa também é mencionado. Mas o objetivo é falar sobre Musa, sobre Moisés, Musa a.s. Então libertou Bani Israel. Para onde? Deserto. Ficaram no deserto. Eles viram que o exército de Firaun, e Firaun, Bani Israel viu do outro lado, né? Você está do outro lado da margem, mas sabe o que está a acontecer no mar. Quando você vê, por exemplo, vai ao Rio Tejo, ou vai a Carcavelos, ou vai a uma praia, né? O que acontece no mar, se você vê, por exemplo, um navio afundar-se, você vê as pessoas ali afundarem-se. O que é que aconteceu? Bem, ninguém estava lá para ver, mas alguém escreveu o que aconteceu com o Titanic. E Titanic era um barco infundável. Os próprios engenheiros desafiaram. Ninguém tem o poder de afundar isto. Naquele tempo, desafiaram. E era o luxuoso. E as pessoas compraram, viajaram de várias classes, Ainda logo na primeira viagem aconteceu o que aconteceu. Foi. Então, pessoas, muitos viram os outros a afundarem-se, a morrerem-se, a ficarem congelados, porque aquilo era de frio, né? Então, eles viram, Bani Israel viu o exército a afundar-se. Mas, depois, ficaram no deserto. E Allah alimentou com manna e salwa, tipo de um pássaro e manteiga. Era o alimento deles. Musa bateu com o seu cajado numa fonte, saiu água. فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا, uma pedra. Então, já tinham água.
tinham comida celestial, ficaram. Neste período, ficaram quase 40 anos. Nesse período, Musa ausentava-se para ir receber Taurat. Porque até ao encontro de Firaun, era uma voz que Musa ouvia com uma missão específica: libertar Bani Israel, escravos, prisioneiros, viviam no campo de concentração. Allah libertou-os. O grande favor que Allah fez a Bani Israel. Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. Recorda os favores. Recorda os favores. No entanto, Musa recebe Taurat, transmite, ensina. É claro que o Corão fala sobre Musa a.s. e o que passou-se com ele, o essencial, em vários versículos, em vários capítulos. Mas como nós estamos a falar sobre os povos e a mensagem que ele disse, transmitiu. Min ajli dhalik. Por exemplo, o Corão fala de algumas. Ya Habibi, Ya Habibi, Habibi. Ana asma' sautak. Eu estou a ouvir a sua voz. Quando um fala, outros têm que ouvir. Amanhã você vai falar. Não percebe português? Amanhã você vai fazer baiano. Não? Numa das coisas que o Corão fala, min ajli dhalik, katabna ala bani Israel. Nós, Allah está a dizer que prescrevemos a Bani Israel. O quê? من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Nós dissemos a Bani Israel. Allah está a recordar ao Muhammad, fala, relembra a Bani Israel, aquele que mataram um inocente. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس um inocente أو فساد ou está a expandir corrupção فكأنما قتل الناس جميعا, é como se fosse que ele matou toda a humanidade. ومن أحياها, e se ele salvou فكأنما أحيا الناس جميعا, é como se fosse que salvou toda a humanidade. Isto é para nós, mas Allah está a dizer, antes de vocês, Allah já tinha dito a Bani Israel. Eu uma vez falei sobre este versículo num encontro interreligioso. Sabe o que é que o representante da comunidade judaica disse-me? Disse-me que eu estava a ler o Taurat, o Talmud. Eu li o Corão. É isto que nós estamos a dizer. Allah disse-vos. O que é que Allah vos disse? Que se você matar uma pessoa inocente, é como se fosse matar toda a humanidade. Se você salvar um inocente, é como se fosse que salvou toda a humanidade. A mesma mensagem Allah está a relembrar a nós também. Por exemplo, o jejum. Allah o que diz? Kutiba alaykum o-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. O jejum foi-vos prescrito como foi feito os que vieram antes. Portanto, nós não somos os únicos que jejuamos. Outros também jejuam. Muitas outras coisas. Mas Allah diz: Inna anzalna at-Taurata fiha hudan wa nur. Tem orientação e tem nur, luz, claridade. Onde está o Taurat na totalidade? Não existe.
Na totalidade, porque na altura não se escrevia, era tudo oral. Na totalidade, tem algumas coisas que têm preservadas. Injil, onde é que está na totalidade? Não existe. Quran, se existe na totalidade, é porque Allah diz: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Allah diz: nós estamos a revelar, nós vamos preservar e vamos guardar. Há um respeito que nós temos que ter com as outras crenças. Né? A crença deles é o livro sagrado para eles, como o Corão para eles não é um livro sagrado. O Corão é só o livro sagrado para os muçulmanos, para os mu'mins. Mas nós acreditamos que Musa recebeu a mensagem. Allah revelou a Musa. E o nome do livro, ou melhor assim, o nome da mensagem que Musa recebeu foi Taurat. Foi Taurat. Quanto tempo temos? 1 minuto. Não. 1 minuto? E o nome da mensagem que Isa recebeu foi Injil. Claro que vieram os profetas, e nos profetas que Allah enviou, uns Allah deu-lhes o poder imaginável. Suleiman alayhi salam, Daúd ou Suleiman. A outros Allah deu doenças, tipo Ayub. A uns Allah deu poder físico, Daúd. A um Allah examinou de uma tal forma que a baleia engoliu. Yunus, Jonas, passaram por tudo isso. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos mantém firme. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husn ibadatik. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم لك سمنا وبك آمنا. اللهم لك سمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وعلى رزقك افطرنا. يا الله يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، يا شافي الأمراض، يا خير الرازقين، يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا مجيب الدعوات، استجب دعاءنا. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه. आप बिल्कुल टाइम पर आते हैं. Não tem tempo?